Deixa só Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. É um imenso prazer recebê-los todos aqui hoje, nessa final de tarde, em nome do CRN3. Eu sou conselheira do CRN3 São Paulo, Mato Grosso do Sul. Tenho a honra de mediar o encontro de hoje, que é uma roda de conversa entre a Santa Casa de São Paulo e o Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Aqui, do nosso lado, nós temos a Ana Lúcia Torloni Graginar, que é a gerente de nutrição do Hospital Central da Santa Casa de São Paulo. Do outro lado, nós temos as colegas Fátima Castanheira e Verusca Scabin, representando o Instituto Central. Tá? Então, primeiramente, eu vou passar a palavra para a Ana para falar um pouquinho da Santa Casa e, a sequência, a Fátima apresenta o Instituto Central do HC. Olá, todas. Sueli, obrigada por permitir que a gente fale um pouquinho sobre o momento que nós estamos passando da pandemia. E eu vou apresentar, falar um pouquinho, de uma maneira geral, sobre a Santa Casa. Então, fundada há 460 anos, a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo é uma instituição filantrópica, privada e laica. A Santa Casa de São Paulo, Hospital Central, provavelmente dito que eu represento, ela atende a média e alta complexidade para o SUS nas mais diversas especialidades médicas. Agora eu passo a palavra para a Fátima para fazer a introdução em relação ao hospital, do Instituto Central, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Bem, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade da gente estar aqui, expondo um pouquinho que dentro desse momento que a gente está vivendo, todas as nossas mudanças. A gente espera que a gente agregue valor às pessoas que estão nos assistindo, né? Eu sou nutricionista do Hospital das Clínicas, do Instituto Central, estou responsável atualmente pela divisão de nutrição e dietética, e interinamente. E o HC, na verdade, nós somos um Instituto Central dentro do Complexo HC, é o maior instituto, o Complexo HC é composto por 10 institutos, o Instituto Central é o maior, aproximadamente 900 a 1.000 leitos, e a gente é um hospital público de várias especialidades, de alta complexidade, alta e média complexidade. E, na verdade, hoje, a gente passou a ser um hospital especialidade Covid. O nosso prédio foi transferido, os pacientes foram transferidos, e ele virou um hospital, um instituto só com pacientes confirmados e suspeitos Covid. Então, mudou muito a realidade, é isso que a gente vai tentar explanar para vocês no decorrer dessa live. Isso. Boa tarde, meu nome é... desculpa, Verusca. Desculpa. Então, meu nome é Verusca, eu sou nutricionista, responsável pelas unidades de internação, então pela equipe de assistência ao paciente internado, envolvendo aí os nutricionistas, os copeiros. A gente também vai estar explanando, falando um pouquinho de como foi a nossa mudança e como está sendo a nossa adaptação nesse período. E, na verdade, o que eu ia falar é o seguinte, pedir desculpa a vocês de início, porque é a primeira vez que nós fazemos uma live, então estamos habituadas com toda essa tecnologia e modernidade, e eu acabei não falando o título já está fixado, que é Nutrição, Práticas na área hospitalar durante a pandemia. Então, o título já está aí, fizemos um roteiro para nortear aqui nosso bate-papo e a gente vai seguir, e a primeira pergunta, e a gente vai fazer um bate-bola. Passo para a Ana, devolvo para a Fátima e para a Verusca, e assim a gente vai decorrer aí nessa 1 hora. A primeira questão é que mudanças de rotina na operação, tanto a Santa Casa como o Instituto Central realizou. Então, a Ana vai falar um pouquinho das mudanças que ocorreram na operação e, na sequência, eu passo a palavra à Fátima e à Verusca para darem continuidade aí, das transformações que ocorreram também no HC. Eu só queria complementar um pouquinho em relação, falar um pouquinho como é que foi, a Fátima comentou em relação ao Instituto Central e
o Instituto Central foi totalmente direcionado para o Covid. Na Santa Casa, no Hospital Central, na realidade, algumas unidades foram direcionadas para o Covid, né? Tanto a parte de UTI como leitos de internação. Não na sua totalidade, tá? Só para explicar um pouquinho essa diferença. Nós estamos aqui também com a Mônica, nutricionista, que faz parte da nossa equipe clínica do Hospital Central, e a Carolina, nutricionista do Hospital Santa Isabel, que também é um dos hospitais que fazem parte do complexo da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Em relação à operação, em relação, vamos falar um pouquinho do refeitório, né? Nosso refeitório ele é aberto, ele atende aos funcionários do hospital, aos acompanhantes dos pacientes do SUS e aos residentes e também aos funcionários da nutrição. Então, em relação ao refeitório, nós mudamos o layout das mesas e cadeiras, diminuímos o número de mesas e cadeiras também. E com isso a gente permitiu um distanciamento maior entre elas. Nós estendemos o horário de funcionamento do refeitório, uma vez que nós diminuímos o número de mesas e cadeiras. O serviço ele era self-service, então nós mudamos, nós mobilizamos as equipes dentro da cozinha central para que eles, os nossos funcionários servissem os usuários do refeitório. As principais refeições, almoço e jantar. No café da manhã e no horário da ceia, que é uma refeição servida à meia-noite para o noturno, nós até brincamos que nós instituímos o drive-thru. Então, os funcionários, os usuários do refeitório, eles entram no refeitório, retiram a sua refeição, e aí a bebida quente que ela já está porcionada, no café da manhã, mais o seu lanche. E no horário da ceia, que é uma sopa, a gente utiliza um recipiente de isopor para manter a temperatura. E eles vão realizar suas refeições nos corredores, tem os bancos, nos jardins, para que evitem que são os horários de maior movimento no refeitório. Então, isso causava uma aglomeração. Então, era um ponto que a gente tinha que atuar, então nós encontramos essa solução. Em relação aos acompanhantes, nós passamos a servir suas refeições nas unidades de internação, no Covid, né? E, então, as copeiras é que acabam servindo essa refeição. Em relação às práticas das copeiras, elas continuam não entrando nos isolamentos respiratórios, né? Elas não têm contato direto com esse paciente. Quem tem esse contato direto é a enfermagem, então a copeira leva até a porta do quarto e a enfermagem é que leva a refeição até o paciente. Nós utilizamos material descartáveis e com toda a paramentação, porque elas circulam nas unidades de internação e corredores, enfim. Então, eu acho que de uma maneira geral, em relação às alterações de rotina da operação, foi isso realmente que a gente mudou, porque o nosso serviço todo de atendimento ao paciente ele já era centralizado. Então, todas as preparações, nós não temos mais manipulação nas copas, né? Então, toda a parte de manipulação, porcionamento, fracionamento, é tudo feito dentro da cozinha central. Então, isso não mudou, hoje a nossa prática nesse sentido continua a mesma. Eu acho que é isso. Agora passo a palavra para a Fátima e para a Verusca. Ok. Bem, quanto à nossa mudança de rotina, o hospital, o Instituto Central, por ele ter se tornado, né, um instituto só de Covid, e essas transferências de pacientes, né, do Instituto Central para os outros institutos, a gente teve um primeiro momento que foi assim, tudo a gente teve que passar, né, fazer uma passagem de plantão para os outros institutos a respeito das condutas dietoterápicas que a gente adotava com aqueles pacientes que estavam internados no nosso instituto, que os outros institutos receberam, muitas vezes nem tinham essas especialidades e acabaram recebendo esses pacientes. Então, teve uma passagem de plantão detalhada, tanto da dieta, né, quanto da conduta dietoterápica, e, em alguns momentos, até alguns insumos que eram específicos do Instituto Central, por ser nós termos de várias especialidades, que às vezes outros institutos não tinham essas especialidades. Então, esse foi o primeiro passo, e o nosso instituto ficaram 900 leitos, sendo que 300 hoje, né, estão quase destinados à UTI, e os outros 600 à enfermaria.
E com isso, a gente realmente teve que fazer uma mudança de processo. Foi o hospital inteiro, né? O instituto inteiro. E a nutrição foi uma mudança totalmente, né? Tanto na produção quanto nas copas. Né? Então, a gente passou primeiro a utilizar, a gente já usava uma parte de algo de descartável para isolamento. Isso passou a totalmente, né? Todo o hospital descartável, né? Prato, talher, tudo. E mamadeiras, porque a gente também não usava mamadeira descartável e nesse momento a gente até achou que não fosse ter crianças, né, internadas e de repente a gente deparou com um cenário como é tudo muito novo e tudo acontece a cada dia uma nova situação, a gente também passou a ter que usar até uma mamadeira descartável. Então foram mudanças bastante drásticas, né, e a gente acabou conseguindo ir concordando. As copas nossas foram fechadas. Por quê? Porque a gente ia diminuir o tempo de exposição, né, desse funcionário lá dentro, para evitar a circulação de pessoas, tudo isso. Então, se optou por fechar as copas, né? E as nossas copas ficam dentro das unidades de internação. Então, por isso, nós optamos por fechar essas copas. Foi uma opção, né? E mediante o momento. E com isso, a gente tinha uma produção, uma distribuição centralizada e descentralizada. E com isso, a gente acabou centralizando tudo na própria produção. Então, hoje, todos os pratos já saem prontinhos para serem servidos, para a gente não ter que manipular nenhum alimento em nenhum lugar nas unidades de internação. E também, com isso, nas copas nós tínhamos os computadores, onde as nutricionistas faziam toda a parte de registro em prontuário, da assistência nutricional. Então, o que aconteceu? A gente teve que deslocar esses computadores para a nutrição, né? Então, nós criamos uma sala ampla que a gente tem de treinamento, a gente realocou alguns computadores, lógico, mantendo o distanciamento, o número máximo de pessoas lá dentro, com todos os cuidados, para que a gente pudesse manter esses registros, né, pelos nutricionistas da evolução dietoterápica no prontuário, que é muito importante a gente dar continuidade a esse tratamento. Mudanças a gente teve também no padrão de dietas, né? Antigamente a gente servia no lanche das 14 horas um chá e à noite, né, no lanche das 20, uma mistura láctea, ambos os lanches com bolacha de acompanhamento. E hoje a gente passou essa mistura láctea para o lanche da tarde, com a bolacha, e à noite a gente passou a servir um suco com a bolacha, quando a gente pode entregar junto com o jantar. Com isso eu tive uma exposição menor do nosso atendente, do nosso copeiro dentro do quarto, né? E, consequentemente, a gente economiza EPI, que é uma coisa que está tão sendo falada no mundo, né? Que é o gasto esse de EPI, tudo isso a gente acabou conseguindo reduzir. Então, esse foi o foco da mudança. E a gente teve uma mudança bastante grande, que foi a gente servia o paciente de isolamento respiratório, a gente não entrava dentro do quarto. Era a enfermagem, como a própria Ana citou. Só que quando eu tinha 1000 leitos, eu tinha 50 isolamentos respiratórios, a enfermagem conseguia abranger isso. Hoje, o hospital inteiro é isolamento respiratório. Então, a enfermagem não conseguiria abranger. Então, os nossos copeiros passaram a entrar leito a leito para entregar a comida, só entregar, lógico, com o devido treinamento e com a devida paramentação, né? Treinamento de paramentação, de desparamentação pela CCIH, para possibilitar que eles fizessem isso, né? Então, hoje a gente está servindo leito a leito, tá? E uma outra coisa aqui no refeitório, vocês acabaram, né, fazendo várias mudanças, a gente fez algumas mudanças de distanciamento, tirou o número de cadeiras, de mesas, mas a gente só atende funcionários da própria nutrição. O nosso refeitório não é aberto ao público externo, né? Sala da self-service que a gente passou a porcionar e a gente manteve aumentou esse distanciamento entre as mesas e também aumentou o tempo, né, para eles fazerem a refeição, ampliou o horário de funcionamento desse refeitório. Acho que basicamente falei tudo de um modo bem resumido, mas acho que deu para ter uma noção. Então, vamos à segunda pergunta do nosso roteirinho, da nossa falinha, sobre o fluxo de atendimento dos pacientes. Então, agora a gente vai falar um pouquinho da assistência nutricional, que mudou nesse momento do atendimento dos pacientes que estão internados, né? Covid e não Covid. No nosso caso, a gente tem as duas situações, vocês estão com o hospital 100% Covid. Então, a gente vai ter aí algumas questões, então eu vou passar para a Ana e depois na sequência para a Verusca e para a Fátima. Ok. Relação à assistência nutricional.
nutricional, por ser um cenário novo, né? É paciente, mas é um cenário diferente. É um paciente extremamente complexo, né? Então, a gente percebeu que a gente precisava desenvolver um protocolo específico para esses pacientes, né? Baseado até nas várias diretrizes que apareceram. E aí nós montamos um protocolo junto com a equipe técnica, nós montamos um protocolo de atendimento assistencial com direcionamento maior para a terapia nutricional integral. E logicamente, observando sempre a individualidade do paciente. Nós também lançamos mão do uso das dietas integrais de meio litro, porque a gente, por ser um paciente muito complexo, um paciente extremamente crítico, então é uma aceitação, um volume muito baixo que a gente inicia, né, a infusão com volume baixo. Então a gente lançou uma dieta integral de 15 ml, que a gente percebeu que era o que atendia melhor, até porque você também precisa nesse momento se preocupar com a questão do custo também. Então a gente percebeu que era um produto onde a gente teria um risco de menor desperdício, que é um paciente que a todo momento entra em jejum, sai do jejum, evolui em infusão, diminui a infusão. Então realmente a gente observou que seria a melhor decisão que a gente tinha tomado. Em relação ao paciente de via oral, a gente identificou como os pacientes ficam incomunicáveis com a nutrição, né? Mais difícil essa comunicação. Então foi desenvolvido um questionário bem simples, simplificado, entregue pela enfermagem para o paciente, recolhido por ela também, onde a gente busca saber a aceitação alimentar. Isso ainda está em aperfeiçoamento, a gente precisa melhorar isso, mas eu acho que o mais importante onde a gente consegue informação realmente é através da enfermagem, que é ela que entra o maior número de vezes, né, no quarto. Então a gente consegue essas informações em relação à aceitação alimentar do paciente com dieta via oral através da enfermagem. Em relação à terapia nutricional integral, as nutricionistas participam das visitas multidisciplinar, que na realidade é feito fora do leito, né? Onde é discutido a evolução do paciente, o estado dele. Então, se discute se vai evoluir o volume, se não vai, se vai manter, se vai regredir. Então, é nesse momento que se discute qual vai ser a conduta em relação à parte de assistência nutricional. As informações em relação à avaliação nutricional, a gente não está realizando a coleta, né, antropométricos, dados antropométricos. Isso está sendo feito através da discussão de caso com o médico, do paciente, né, e a análise do prontuário, que muitas vezes as informações são bem detalhadas no prontuário. Então, a partir daí que a gente esse paciente tão complexo. Então, dessas maneiras que nós acabamos direcionando a nossa atuação. E nós fazemos também as reuniões diárias, são os huddles diários, todo dia às 14 horas, e com isso a gente discute, né, os casos, as condutas, as dúvidas, e daí é que vai surgindo a necessidade da gente estar aperfeiçoando e mudando esse protocolo. Então, meninas... No particular, a gente tem uma unidade particular, que é o Hospital Santa Isabel. Lá a gente dispõe de telefone, então logo que começamos a atender os pacientes Covid, todo o atendimento é feito via telefone, porque existe um telefone no quarto do paciente, então facilita a comunicação, uma vez que ele está isolado. Então isso também a gente acabou fazendo, onde é possível o uso do telefone. Sim, o paciente que está... faça a apresentação do serviço, né? No caso do Hospital Santa Isabel, elas ligam logo na internação do paciente, tem condições de estar contactuando, elas apresentam o serviço, se colocam à disposição para qualquer situação, e qualquer problema, qualquer necessidade, o paciente faz o contato com a nutricionista. E as questões assistenciais, as condutas, elas são compartilhadas. No Hospital Central, no Hospital Santa Isabel, a conduta é a mesma. O que diferencia, na realidade,
No Santa Isabel eles têm acesso ao telefone, né, no apartamento. Na Santa Casa a gente faz esse contato através da enfermagem. Essa diferença realmente em relação ao atendimento, o restante a conduta nutricional, assistência é a mesma. Quer completar alguma coisa, Mônica? Depois eu mostro para vocês a Mônica e a Carol, tá? Não cabe todo mundo. É importante também falar que a diretoria técnica do Hospital Central, eles desenvolveram uma reunião uma vez por semana com o Comitê Multidisciplinar Covid. Então, nós nos reunimos com o diretor técnico da nutrição, a enfermagem, a fisioterapia, a fonoaudiologia e o serviço social. Então, lá é apresentado todas as mudanças que vão ocorrer, né, no hospital naquela semana, as mudanças de leito, ampliação dos leitos, porque isso acontece diariamente, né, é dinâmico. Então, a troca de informações entre as coordenadoras, né, das áreas, isso é extremamente importante. Então, isso também foi um ponto positivo, que isso tem ajudado bastante a gente previamente, de uma maneira proativa, já ir, né, se organizando, planejando em relação às mudanças que vão estar ocorrendo na semana. Eu acho que é isso. Eu acho que em relação... acho que é isso em relação à parte assistencial. Acho que se você quiser começar, Fátima, mas se eu lembrar de mais alguma coisa, eu complemento aí. Não, é só uma coisa que na hora eu acabei de dizer. O que você falou é que a gente percebe um perfil de pacientes usando realmente um volume menor de sonda, né? A gente percebeu isso desde o começo dos quadros, né? Na verdade, não, o número maior de pacientes com diarreias cerebrais, mas em volume menor, né, de infusão. Então, isso a gente percebeu uma característica, uma mudança bastante grande no que a gente estava acostumado, né? E também uma coisa que eu acabei não comentando, o hospital também, o Instituto Central, na verdade não o Instituto Central, o Complexo HC também tem um comitê de crise, né? E esse comitê de crise é acionado em vários momentos, e é lógico, né? Foi acionado nesse momento já desde janeiro. Então, também essas informações, todos esses planejamentos, a gente também acaba por receber antecipadamente até para a gente se programar, né? Em relação à abertura de leito, à transferência de leito. Então, isso também acontece porque é uma equipe, né? Então, a gente tentar, na verdade, todos os serviços estarem alinhados. Então, isso realmente é igualzinho o que a Ana comentou na Santa Casa. Agora, deixa eu falar aí com a Belusca. Então, para dar andamento ao fluxo de atendimento, eu queria só chamar a atenção também que, assim, os funcionários, quando nós recebemos a notícia, a informação de que nós seríamos exclusivos para o atendimento do Covid, gerou um estresse maior entre os colaboradores em geral, e o hospital prontamente colocou o serviço de psicologia para dar apoio, né? Então isso foi bastante importante para que a gente tivesse os colaboradores aí numa situação mais confortável, né? Para esse atendimento, e também aqueles colaboradores que apresentam sintomas de gripe, o nosso serviço de atendimento ao colaborador recebe esses pacientes, avaliam, esses funcionários, aliás, avaliam e dão atendimento de acordo com o resultado do exame. Aqueles que são positivados, né, têm um resultado positivo para o Covid, a psicologia faz atendimento com busca ativa e faz atendimento por telefone durante o período que ele está afastado, isolado. Então, para ver necessidades especiais e fazer um acolhimento aí psicológico que também tem sido importante para a gente seguir com assistência, né? E em relação à assistência aos nossos pacientes internados, toda a preocupação foi com como que nós vamos manter a assistência nutricional com qualidade e segurança voltado tanto para o paciente quanto para os nossos colaboradores, né? E evitando a exposição e a disseminação da doença. Então, nós começamos, enquanto busca referência para assistência e como é que nós vamos adequar e que referências vamos usar para
avaliar a necessidade dos pacientes, estabelecer metas e tudo mais. E como é que nós vamos fazer a avaliação nutricional, né? Quando o conselho colocou a possibilidade de ter o atendimento à distância, a gente começou a pensar em todas as possibilidades que nós poderíamos adotar. E é claro que otimizar o relacionamento da equipe multidisciplinar foi super importante. A gente já tinha um bom relacionamento, uma boa interação entre as áreas, e nesse momento tem sido extremamente importante, né, principalmente para evitar a exposição. Então, seja o médico, o enfermeiro, o fonoaudiólogo, os fisioterapeutas, a gente tem recebido muitas informações por esses profissionais, né? Então, seja nas discussões de casos ou no dia a dia, na hora de visitar, de checar a prescrição médica, de fazer a prescrição dietoterápica. Então, a todo momento, a gente tem uma troca muito intensa, né? E os sintomas que os pacientes apresentam, então, o momento que tem a dificuldade respiratória, o momento da alteração de paladar, então a digeusia tem sido bastante importante para fazer a adaptação de dieta, se o paciente está na posição supina ou se está pronado. Então, tem várias situações aí que essa interação com a equipe é bastante importante, né? O atendimento pessoal do nutricionista com o paciente, ele acontece se houver necessidade. Então, se a gente está percebendo que a informação do prontuário, que o médico me passou, que o fisioterapeuta estimou, o que cada profissional está informando, que a gente recebe de informação no prontuário também, não está sendo suficiente para uma evolução, ou se a gente tem dúvida, o atendimento pessoal é realizado. E é claro que, assim, para tudo isso também os nutricionistas receberam orientação, a gente tirou muita dúvida com o CCIH, que tem sido muito importante, muito parceiro, o tempo inteiro. Então, para dúvida, mas e nessa situação, eu uso o quê, eu faço como? Né? Então, isso tem sido bastante importante. E, além disso, nós procuramos criar alguma ferramenta que pudesse nos aproximar mais de falar com o paciente, né? E nós adotamos, junto com a autorização do comitê de crise e tudo mais, o sistema de WhatsApp, o WhatsApp Business, para se comunicar com os pacientes. Então, nós, todos os dias, a gente, junto com o Desjejum, a gente manda um convitinho para o paciente dizendo que a nutrição quer falar com ele, né? E se ele quiser, ele manda um oi no número que a gente deixa divulgado. E para isso a gente fez uma série de perguntas, né? Então, que envolve o histórico dele. A gente faz uma anamnese reduzida e ele vai preenchendo. A gente tem um algoritmo de acordo com as respostas que ele dá. A gente tem perguntas quase que automáticas, né? Para que ele vá passando informação. E a gente pergunta sobre alergia, sobre hábito intestinal, sobre o peso habitual, se ele teve alteração de peso recente, se ele tem preferências em relação à alimentação, se nesse momento ele está conseguindo se alimentar bem. E, dependendo do que ele responde, a gente depois continua o atendimento fazendo a ligação para ele e a gente informa a equipe que ele está sendo acompanhado também dessa forma. Então, isso tem facilitado bastante, foi algo que a gente colocou de novidade aí no nosso atendimento e a gente tem conseguido um retorno interessante por parte dos pacientes e o nutricionista também se sente mais confortável para ver a aceitação da refeição, o suplemento que a gente mandou, se ele está tolerando, se não está, o melhora de sintomas. Então isso tem ajudado bastante na adaptação da dieta e numa aceitação melhor, né? E evitando o contato, né, as visitas pessoais, né? Então, isso tem nos ajudado, inclusive, em verificar se as metas, né, traçadas, metas calóricas e proteicas, a gente pode ir evoluindo de acordo com essa tolerância, essa aceitação do paciente, né? E, por outro lado, só complementando, em relação aos pacientes que fazem necessidade de terapia nutricional integral, o que nós percebemos que as referências colocam de fazer uma progressão lenta, né, em relação às metas,
e a gente realmente não consegue, nem que a gente quisesse, a gente não consegue fazer uma evolução mais rápida, porque o paciente não tolera bem. A característica, né, do paciente está bem característico. A característico. gente tem começado com volumes baixos e leva um tempinho aí para conseguir realmente evoluir e nem sempre a gente consegue chegar na meta propriamente dita. E essa parte, só complementando o que você comentou, essa parte do WhatsApp aí, do paciente, né, poder falar, a gente também conseguiu divulgar isso a título de hospital inteiro pelo webmaster, né, do hospital, onde os profissionais que atendem a ele também têm acesso a esse telefone e tudo isso para poder divulgar para o paciente, não ficar só naquele lado do paciente recebendo de jejum aquela informação. Então, a gente também acabou fazendo com que isso para isso até aumentar a adesão. Certo. Bom, eu vou passar para a terceira pergunta. Aqui também, só para ficar alinhar, também a Santa Casa criou um atendimento psicológico individual, mas a gente vai falar no na quarta atendimento. Vamos falar um pouquinho das orientações para colaboradores, né? Então, os treinamentos, orientação de uso de EPIs no trabalho, máscaras nos transportes, deslocamento casa-trabalho, trabalho-casa, e também os cuidados em casa, né, no domicílio e junto às famílias, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vou passar para a Ana o que foi feito aqui junto aos colaboradores quanto à segurança deles no ambiente de trabalho, mas também no deslocamento e dentro das suas casas. Em relação ao uso dos EPIs, né, isso foi sempre muito discutido com o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, né, a diretoria do hospital, seguindo as diretrizes, logo de início. Tanto o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Santa Isabel como do Hospital Central, eles ditaram algumas orientações, né, algumas regras, de em que áreas usar quais máscaras, né, máscara cirúrgica, N95, a questão do avental descartável, avental impermeável. Então, surgiram várias orientações em relação a isso, né. Falando um pouquinho em relação à realidade do que a gente está vivenciando aqui no Hospital Central, como aqui não ficou, como aí no Instituto Central, né, no Hospital das Clínicas, nós não ficamos com o prédio inteiro de pacientes Covid, né? Foram direcionadas algumas unidades, lógico que de uma maneira vertical, né, são unidades inteiras, mas o hospital, como ele é pavilionado, né, esse hospital bloco central, onde estão os pacientes Covid, então, na realidade, começou a surgir muita dúvida, insegurança até mesmo por parte dos colaboradores. Será que eu já tenho que usar máscara no corredor? Será que quando eu entro numa unidade não Covid eu uso a máscara, eu não uso máscara? Isso foi uma coisa geral, não foi só por parte do colaborador operacional, mas também do profissional técnico, né? Os nutricionistas também ficaram com receio, inseguras, né? De como chegar até em relação mesmo ao paciente não Covid. Porque um paciente não Covid, numa unidade não Covid, ele pode se tornar um paciente Covid, né? Porque ele recebe a visita, então isso pode acontecer. Então, as coisas foram acontecendo de uma maneira. Eu sempre conversei muito com a equipe, a gente sempre se reuniu e eu sempre pedia calma no sentido de que as coisas, a gente ia caminhando, né? As coisas a gente ia tomando as medidas à medida que as situações fossem caminhando também. Então, a gente hoje está no momento em que a gente usa máscara descartável no hospital todo, né? Nos corredores. No início não estava assim, então as coisas foram mudando, então é uma coisa muito dinâmica que a gente observou, né? Então é um momento de muita conversa, buscar informação com a SCH para trazer uma tranquilidade para as equipes, né? Para aquelas, porque como a gente também não tinha paciente não Covid, a gente precisava continuar prestando assistência a esses pacientes, né? Então para o paciente não Covid, a assistência nutricional ela continua acontecendo. Então, eu
faço avaliação nutricional, eu faço coleta de dados nutrimétricos, né? Então, de uma maneira hoje muito mais cuidadosa, né? Mais paramentada, da maneira que a CH orientou. Uma vez que um paciente não convive, ele pode passar a ser um paciente Covid, né? Então, sempre todas as orientações em termos de uso de EPI foi com apoio, né, do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar. Os treinamentos também, né? Alguns foram iniciados pelo SCH, depois foram se formando os multiplicadores, e aí a preocupação não era só em relação à paramentação, né? Começou-se a preocupação e começou-se a observar que o profissional ele tinha muita ansiedade de usar a máscara, usar o avental, mas em nenhum momento ele estava preocupado em como ele ia retirar essa máscara, ele ia se desparamentar. E é onde estavam acontecendo as contaminações, né? Então ele acabava pegando a máscara contaminada, ele contaminava as mãos, depois ele punha a mão no rosto, ele punha na roupa, enfim. Então os treinamentos foram direcionados para isso. Então a preocupação em orientar o profissional como ele ia colocar a sua paramentação e como ele ia retirar. Qual é a maneira correta, né? A questão da higiene das mãos. O pessoal ficou muito direcionado para o álcool. O álcool é milagroso. Então a gente sempre batendo na mesma regra. Sim, o álcool é importante, mas o água e sabão é fundamental. Então, reforçar a prática, a necessidade da higiene das mãos, né? Então, se observou até que com esse acordar, né, das pessoas para a importância da higiene das mãos, outras situações melhoraram, né? Outras proliferações de outros micro-organismos, isso melhorou. Então, a gente observa que as pessoas tinham muita preocupação com a máscara. Todo mundo queria máscara porque achando que a máscara ia resolver todo o problema. E não é bem assim. A gente orientava muitas nutricionistas. Olha, vai na unidade de internação, coloca o celular na bancada, não pega uma caneta, olha o teclado do computador, porque aí é um computador que todo mundo usa na unidade de internação. Então, ia lá, fazia a sua evolução, depois pegava então, uma série de medidas, né, de conscientização, porque não é somente o uso do EPI, é uma consciência que a gente precisa despertar os profissionais, né, essa preocupação em se paramentar e se desparamentar. Então, foi a preocupação também com o uso racional, né? Porque a gente, no início da pandemia, todo mundo ficou com o problema da restrição dos EPIs, né? Da falta dos EPIs, a dificuldade de aquisição dos EPIs. Então, a preocupação em orientar e não usar de maneira indevida naquele momento, para quem não precisava, porque senão ia faltar para quem estava ali realmente na linha de frente. Então, houve todo esse trabalho de conscientização, de movimento dentro do hospital, né, desses treinamentos, dessas rodas de conversa, para que a gente pudesse não só orientar a maneira correta de se paramentar, qual é o EPI correto, mas também o uso racional dele, né? E a gente orientou também a questão não só dentro do ambiente de trabalho, porque esse nosso colaborador, ele vai e ele volta. Então, ele usa o transporte coletivo, né? E aí sim é uma aglomeração. Né? Então aí estavam os riscos, ainda estão os riscos. E aí a gente orienta também eles ao chegar na sua residência, elas vão ter que chamar de novo, tirar a sua roupa, já trocar a roupa que veio de fora, deixar o sapato, tirar o sapato fora, entrar com outro sapato, deixar o sapato dentro da sua residência. Porque é o cuidado que ele tem que ter com a sua família. Né? Então, aqui dentro do hospital, ele tem que ter o cuidado com ele, com o paciente. E quando ele vai para casa, ele tem que ter o cuidado com a família dele. Então, foram essas orientações que a gente procurou reforçar com eles, né? Tanto as equipes das copeiras, que elas estão mais na linha de frente, porque tem mais contato com o paciente, do que o pessoal operacional da cozinha, propriamente dito. Mas a gente tinha que ter essa conversa, porque como tudo é centralizado, elas participam muito da parte de montagem das refeições. Então, elas tinham que ter esse cuidado
para não fazer esse transporte do vírus da umidade para dentro da cozinha, né? E as nutricionistas da mesma maneira, né? Reforçar sempre com elas, não é só a máscara que é importante, é um conjunto de atitudes, né? Então, o uso do computador, o uso do celular, o uso da caneta, então higienização, deixar o álcool do lado do telefone, toda vez que um usa o telefone passa para o outro, passar o álcool, porque às vezes são pequenas atitudes que a gente adota e faz toda a diferença nessa questão do risco da contaminação. Então, eu acho que de uma maneira geral, é isso que eu passo aí para a Fátima Verusca aí agora. Ok. E o que você comentou, esse negócio da paramentação, realmente a gente percebe, né? A gente antes não se preocupava tanto como paramentar e desparamentar. E isso criou agora uma tensão muito diferente, né? Totalmente diferente. A gente não tinha, a gente fazia e não tinha noção, né? E a gente queria só pedir desculpa, porque aqui ficou sem som e a gente teve que pedir uma ajuda aos universitários. E só a gente vai comentar uma coisa. A gente vai comentar só uma coisinha para o pessoal que a live vai ficar salva, tá? Então é só para informar que tem algumas coisas que perguntam pessoas, eu não estou conseguindo assistir, que a gente vai salvar, então é só para avisar, tá ok? Essa parte de orientação aos colaboradores, para a gente também foi bastante importante. A gente começou fazendo reuniões com representantes de áreas, que a gente já fazia antes, mas agora, nesse momento, a gente começou a focar no assunto e fomos percebendo que tinham muitas dúvidas que nós também tínhamos, né? Então, qual cuidado que eu tenho que ter para não levar para casa, né? Para eu não ser um veículo aí de transmissão do vírus. Então, ir no transporte, ir no uniforme. Então, começaram a surgir muitas perguntas quando nós, de novo, aí recorremos ao CCIH, né? Que a gente falou quase todo dia, falava quase todo dia, várias vezes ao dia. É verdade, no início foi muito intenso aí essa comunicação, né? Foi bem intensa. E aí nós a CCIH começou a participar das nossas reuniões, onde não dava mais para ser só com representantes, e a gente fazia pequenos grupos para manter distância e todos os cuidados. Então foram pequenos grupos de todas as áreas para falar um pouquinho e para diminuir também essa sensação de angústia e de dúvida do que fazer, né? De que cuidados além do hospital, né? Porque a gente estava muito focado em falar de dentro do hospital, mas e além disso, né? Como é que eu faço? Então, isso foi bastante importante. E nós fizemos também um treinamento específico, bem intenso, sobre o uso de EPIs e os cuidados na paramentação e chamando a atenção para a desparamentação, né? Que é um momento onde a gente tem um risco, né, maior até, né? E isso foi importante para falar de pequenos detalhes que, apesar de a gente já usar touca, máscara, sapato especial, avental, enfim, a desparamentação era muito diferente. E aí o cuidado e o porquê do procedimento correto de tirar a luva, de tirar a máscara, e o passo a passo, qual é a ordem correta, isso foi bastante importante. E isso deu uma segurança muito grande, né? A gente percebia que eles entravam na sala para treinar de uma forma e saíam mais leves. Né? Inclusive nós. Não, com certeza, porque a gente dizia muito isso, né? A gente, se olha para falar de alimento, nós somos técnicas, mas nessa situação nós não somos técnicas. Então, quem é a pessoa técnica é o grupo de infectologistas, né? Então, realmente, isso nos deu uma segurança muito grande para falar com eles e para eles estarem acreditando naquilo que está sendo transmitido, na veracidade da informação mesmo. Acho que a gente resumiu aí. É isso, né? Estão perguntando aqui pra gente, a live vai ser salva no final, então se alguém perdeu alguma parte ou não vai conseguir assistir até às 17 horas, ela será salva e vai estar lá no Instagram do CRN3, tá?
Tem uma pergunta aqui em relação às dietas enterais, qual a formulação que estão sendo mais prescritas? Não sei se vocês querem falar um pouquinho aí do Instituto Central, aí depois eu falo aqui do Hospital Central da Santa Casa. Se quiser falar, Deus. Características, elas estão perguntando de características. A composição da fórmula de dieta integral, qual que é que está sendo mais prescrita? Ok. A formulação que a gente mais utiliza e o que tem sido bastante comum é a formulação padrão. A nossa fórmula padrão é a dieta polimérica, hiperproteica e hipercalórica, tá? Eventualmente, se tem necessidade de usar um módulo de proteína, utiliza, mas o cuidado é com o volume, com a velocidade de infusão, a progressão desse volume agressivo, né? Então, o cuidado bastante voltado para isso, né? Então, inclusive na adoção aí de algum módulo, se for o caso. Aqui no Hospital Central, as fórmulas mais prescritas são a hipercalórica e hiperproteica, né? E quando há necessidade que o volume tem que ser muito pequeno e há necessidade proteica, aí a gente lança a mão do módulo de proteína também. Acho que tem outras perguntas aqui, mas aí acho que é muito específico em relação a protocolo, tudo isso acho que depois a gente pode responder, a gente leciona. Isso, ok. Porque são só 1 hora, então a gente combinou que algumas perguntas a gente manda para a Fátima, o que for uma pergunta direcionada, uma única para Santa Casa e Instituto Central, a gente faz isso, tá bom? Depois a gente responde. A quarta pergunta é sobre o acolhimento das equipes. Aí eu estou falando do acolhimento das equipes, de modo geral, né, que entra aquela parte que você começou falando da questão do atendimento psicológico, mas também o que a gente está fazendo para os pacientes, né, que são pacientes que estão ficando muito tempo isolados. Então, tem toda essa parte de hospitalidade, de acolhimento, que está sendo também realizado para os pacientes que estão procurando as nossas unidades de atendimento. Então, vou passar para a Ana e depois a bolinha volta para vocês. Eu vou falar um pouquinho em relação ao paciente, o que a gente teve de iniciativa em relação ao acolhimento desses pacientes, né, que acabam ficando isolados, longe das suas famílias, né, um momento bem difícil. Então, começou por uma iniciativa do Hospital Santa Isabel. Uma nutricionista teve a ideia de confeccionar aqueles tissurus, né, que é uma imagem oriental. Tem um significado, que é o mundo do pássaro, né? Que são os origamis, que é o tsuru. E aí a equipe confeccionou esses tsurus e aí começou a colocar na bandeja, no caso de Santa Isabel, para o paciente que estava internando, né? Que ficaria em isolamento. Vioral, paciente vioral. E aí a gente estendeu isso para a Santa Casa também, né? E também em relação ao paciente de Covid que está em isolamento, fez aniversário, então é confeccionado um bolo, colocado uma mensagem, com um tissuru também. Então foram medidas que a gente acabou, então todo paciente que interna em alguma das refeições, a gente coloca esse símbolo, uma mensagem de restabelecimento, né? E foi bem bacana. E até no Hospital Santa Isabel a gente recebeu um retorno, o paciente ficou super emocionado, super agradecido. E mandou por WhatsApp para o médico dele que estava fazendo a Foi bem legal, né? Então, assim, a gente vê, às vezes são pequenas atitudes, né, que fazem a diferença para o paciente que está lá longe da sua família, num momento difícil, não sabe como vai ser a sua recuperação, se vai se recuperar. Então, eu acho que tudo que é feito nesse sentido, eu acho que é bem positivo. Em relação aos colaboradores, foi disponibilizados pelo serviço de psicologia, né, do hospital. As psicólogas realizam rodas de conversa nas unidades, onde tem os pacientes COVID com equipe multi. Então, é realizado com horário, vários horários, dias, para que a equipe sente e faça a roda de conversa com a psicóloga.
além de que foi disponibilizado atendimento individualizado online, tá? Para os colaboradores que sentirem essa necessidade. Especificamente na nossa unidade, na Vida Nutrição, no Hospital Santa Isabel foi feito algumas oficinas para construção, para confecção desses origamis, do tsuru, com as nutricionistas e a equipe de Copa, para que eles participassem dessa confecção, para se envolverem, né, no momento de uma atividade lúdica, né, um momento que desestressa. E a gente observou realmente, né, o envolvimento deles, como eles ficaram interessados em fazer essa atividade. Na Santa Casa a gente fez uma atividade com as nutricionistas, a gente tem feito semanalmente com a equipe de nutrição da Santa Casa e do Hospital Santa Isabel, na confecção de uns cartazes, porque a gente pensou, poxa, é um momento tão difícil, né, de desafio, um momento de tristeza, né, onde a gente vê vários casos aí com desenvolvimento não desejado. E aí a gente falou, bom, vamos fazer um resgate de coisas boas, né, de coisas alegres, momentos felizes na vida de cada um. Então, um momento de quem aqui dentro da Santa Casa, no seu trabalho, na sua casa, onde quisesse trazer foto, desenho, frases. Então, a gente montou, fez uma oficina, um tempo curto, uma vez por semana, durante 30, 40 minutos. A equipe senta, faz esses desenhos com fotos, frases, e depois quem se sente confortável em compartilhar com o grupo. Então foi bem bacana, algumas se emocionaram, né, de relembrar alguns momentos das suas vidas familiares, no trabalho. Então foi bem bacana o momento que as pessoas liberaram as suas emoções, então a gente viu que isso é bem importante. E aí a gente vai dar continuidade sempre com uma atividade lúdica, que a gente viu que é importante tirar o foco um pouquinho desse momento de tensão que a gente tem vivido aí esses meses aí passados, e a gente sabe que ainda vai pela frente, infelizmente. Então, eu acho que em relação às atividades, você lembra de mais alguma coisa, menina? Acho que é isso, vamos passar para ela. Aí passo para vocês, Verusca e Fátima. Ok. Para o paciente, nós fizemos à tarde, no mínimo uma vez por semana, a gente faz um bolo para o café da tarde, né, pro lanche da tarde, e a gente coloca sempre uma mensagem com uma figurinha, né, de positivo, né, sempre para tentar, né, mostrar o que ele tem um carinho, porque foi o que você falou. Na verdade, no nosso instituto, só algumas crianças que têm direito a acompanhante, mas ninguém, né? Então, o paciente fica totalmente isolado. Acho que é a grande queixa, né, desse momento em que nós estamos vivendo. Então, a gente manda esse bolinho, uma vez por semana a gente faz e manda, e aí a gente também tem o bolo de alta, né? A gente faz um cupcake com uma mensagem para o paciente que vai embora, né? Ele recebe da nutrição, né? De outras áreas, outras coisas, mas da nutrição. E para os nossos funcionários, a gente acabou criando um mural de frases na nutrição mesmo, né, onde a gente pôs alguns coraçõezinhos, cada um escreveu uma mensagem motivacional, né, otimista, que teve gente que trouxe foto, desenho que a filha fez, né, uma menininha de 7 anos, ela trouxe, pediu para colar, a gente colocou, tiramos fotos ali, então isso eu acho que motivou bastante, né. E o hospital adotou várias medidas. Uma das medidas foram totens no andar aqui de entrada e de saída do hospital, e que a gente manda fotos para eles, né? E eles publicam. Então isso deu assim um up muito grande nas pessoas, vocês começaram a tirar foto para a gente mandar. Então isso acho que deu uma motivação bastante grande. Também tem um sistema com vídeo, né, nessa entrada, então a gente também manda as fotos, são passados esses vídeos. E uma outra coisa que a gente sabe que também acabou acolhendo foi a contratação de novos funcionários, né, em virtude dessa alta demanda desses pacientes, né, que a gente teve no Instituto. Então, a gente teve contratação de nutricionista, de atendente de nutrição, né, que são os copeiros e os funcionários que atuam na própria produção, e de cozinheiros. Então, isso deu um up, né, no quadro mesmo, né? Então, isso acho que ajudou muito. E uma outra coisa foram que o hospital também acabou recebendo várias doações, né? Então, assim, para os funcionários. Então, doação de ovo de Páscoa, doação de água saborizada, de iogurte, de muffins. E isso, querendo ou não, é um acolhimento, né? A gente trabalhou
passamos aí uma Páscoa num momento estressante, passamos o Dia das Mães num momento estressante. Então, para o paciente, a gente mandou mensagens, né, na tampa do prato, uma mensagem no Dia das Mães, na Páscoa também. E para o funcionário acabou recebendo esse carinho, né, entre aspas, aí do hospital. E uma outra coisa, esse atendimento psicológico online, né, e o também, ok, eu também a parte o atendimento online na parte de psicologia também. E até para sono, né? Quem estava com distúrbio na hora de dormir, coisa assim. Então, foi um acolhimento bastante grande que a gente vê um ponto bastante positivo aí para os nossos colaboradores. Aqui também a gente também teve todas as oportunidades de melhorar o mercado de trabalho do nutricionista. Houveram contratações na Santa Casa de nutricionistas, também de outros profissionais da área da nutrição, mas eu acho, né, o mais relevante foi... Porque, na realidade, o que até foi uma justificativa, que na realidade não aumentou o número de pacientes, mas sim mudou a complexidade. Então, por isso que justificou a necessidade de profissionais das diversas áreas, né? Em relação às doações, a gente recebeu também bastante doações, isso acho que foi uma... Está aumentando a frequência do nosso refeitório. A sensibilização, né, acho que dos empresários, isso foi muito positivo, tem sido. E eu acho que a questão também, nós temos a nossa intranet, onde a valorização de todas as categorias, depoimento dos profissionais, né? Então, acho que isso está engajando todo mundo. Está todo mundo se mobilizando, tirando alguma coisa de positivo desse momento tão difícil que acho que todos estão passando, né? Então, acho que as melhores práticas de higiene está sendo reforçado. Então, acho que a gente está conseguindo tirar muitos aprendizados, né? Até um desses que são até a nossa até a live é um aprendizado, né? É verdade, né? Faríamos isso, né? E a gente está chegando no final. Acho que a oportunidade foi interessante para todos, né? Acredito que o CRM3, São Paulo, Mato Grosso do Sul, está muito honrado de receber essas duas instituições. Apesar de eu ser da Santa Casa, também sou do CRM3. De qualquer forma, a gente agradece muito a presença do Instituto Central, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e também da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Então, vamos falar um último minuto, um minuto para vocês, e aí a gente termina com um minuto aqui. Nesse minuto final, né, a gente quer deixar que, assim, com isso tudo a gente está aprendendo muito, são incorporações de novos hábitos diários, fortalecimento da equipe de trabalho, sem a minha equipe inteira, né, dos nossos 300 funcionários, nós não teríamos conseguido se não fosse cada um fazendo a sua parte, né, então é um agradecimento a todos eles, porque realmente a gente consegue estar aqui, estar falando, estar expondo tudo que a gente faz, porque cada um fez uma parte. E a união, a gente nota que nesse momento é isso que a gente precisa e isso a gente consegue, está conseguindo lá dentro. Então isso é muito bom, né? Eu acho que isso é a valorização aí, então aproveito e agradeço a todos os profissionais da nutrição, realmente, e consequentemente do hospital, que também acaba por nos dar o apoio que a gente precisa nesse momento para atravessar todos esses obstáculos, né? E eu acho que o que a gente vai ficar dessa fase é isso, incorporação de novos hábitos e um novo modo de enxergar a vida. Né? Eu acho que é bem isso. Eu acho que nada vai ser igual depois desse momento que a gente está vivendo, né? E eu acho que o aprendizado que a gente está tirando dessa fase, eu acho que isso é uma recompensa, né? Infelizmente, mas a gente tem que buscar o positivo dentro do negativo. Eu sempre sou dessa teoria, eu sempre procuro buscar algo de bom naquilo que não está tão bom, naquilo que está difícil, né? Eu acho que o aprendizado, eu acho que a colaboração entre as equipes, o envolvimento, né? Paciência, né? Eu acho que isso é tudo, acho que é um aprendizado geral. Eu acho que para todos os profissionais, né? Agradecer ao CRN por essa oportunidade da gente estar compartilhando aí, porque na verdade é um compartilhamento, né? A gente observa que as instituições estão mobilizadas para isso e a gente agradece vocês aí também, né? Compartilhar com a gente, que na verdade a gente trocou experiências aí, que isso é